E aí, gente, boa noite. Vamos ver. Estamos ao vivo. Vamos começar a nossa live. Boa noite para quem está entrando. Muito boa noite, pessoal. Daqui a pouco eu já chamo o Igor para a gente começar a nossa live. Só esperar o pessoal entrar, mais algumas pessoas entrarem. E como eu falei com vocês, o objetivo dessa live é em homenagem, né, a esse mês em que a gente comemorou o Canada Day, ou seja, o Dia do Canadá, né? A gente comemorou no dia 1º de julho e em comemoração a isso eu pensei em fazer alguns conteúdos, em trazer algumas coisas para vocês que sejam relacionadas à vida acadêmica no Canadá, né? Eu tô aqui, vai fazer quase um ano, fazendo pós-doutorado, mas muitas pessoas me perguntavam, me mandavam mensagens aqui no Instagram, me perguntando sobre questão de processos de mestrado e doutorado aqui, né? Que é uma coisa que eu não tenho conhecimento porque eu fiz tanto mestrado quanto meu doutorado no Brasil. Então, com isso, eu resolvi trazer hoje um convidado, que é o Igor, né? Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho da história para vocês, da história dele para vocês. Eu estou em Ottawa, para quem perguntou aí, agora eu estou em Ottawa, que é a capital do Canadá, inclusive. Fica na província de Ontário. E o Igor, atualmente, o Igor que eu vou chamar daqui a pouquinho, ele está em Kingston, que também fica na província de Ontário, tá? E para quem ainda não me segue, né, pode começar a me seguir aí no Instagram. Eu publico toda semana, dou várias dicas de escrita científica, coisas relacionadas à vida acadêmica também, e coisas que eu tenho aprendido aqui e gostaria de compartilhar com vocês, né? E mais uma vez, gente, se der qualquer problema durante a live, a gente vai voltar, tá bom? Então, se der algum problema, se a live cair no meio, vocês voltem que a gente vai voltar, tá? Então eu vou chamar o Igor, deixa eu convidá-lo aqui. Igor, vamos... Guardando. Igor Cunha. Olha isso! Igor, Oi! tudo bem? Tudo bom aí com você, Fernanda? Tudo bom também, boa noite. Bom, aqui é quase boa tarde, né? Tá claro ainda pra gente. Pois é, tá de sol. Meu quarto tá claro por causa do sono. Exatamente. Bom, Igor, então vamos começar. Conta pra gente aí o que você tá fazendo agora, né? Você tá fazendo doutorado. En- Conta aí um pouquinho. Então, bom, para quem não me conhece, eu acho que a maior parte das pessoas aqui me conhece, mas meu nome é Igor. Eu trabalho com a Fernanda no Brasil por um tempo e agora sou aluno de doutorado aqui no Canadá, na Queen's University, em Kingston, como a Fernanda falou. E tem mais ou menos, estou finalizando meu segundo ano em setembro. E eu trabalho com química verde, eu trabalho com desenvolvimento de novos solventes mais verdes para ajudar na separação de biomassa. Basicamente, esse é o meu projeto. Nossa, legal. Bom, e eu queria começar te perguntando, Igor, como é que foi para você, porque você fez um mestrado também aqui, né, no Canadá, em outra cidade, outra universidade. Sim. E como é que foi para você, porque você fez a graduação na UFMG, e como é que foi para você conseguir um mestrado aqui no Canadá? Tipo, a gente faz aplicação diretamente com a universidade, ou primeiro você tem que contactar algum professor? Como é que é? Tá. Então, eu vou tentar colocar de uma maneira mais simples. E minha história, eu acho que você já sabe, minha história, você sabe, é um pouco diferente, porque eu tive uma linha mais direta para aplicar. Mas, bom, vou falar um pouco do meu, depois eu falo do geral. Quando eu apliquei para o meu mestrado, na verdade, eu estava aplicando eu apliquei para o meu doutorado antes, na Inglaterra, e acabou que era com Ciência Fronteira, acabou não acontecendo. Na mesma época, meu orientador, o Rochelle, falou que ele tinha um amigo aqui no Canadá,
que estava procurando alunos para aplicar. E aí eu decidi falar, estava trabalhando na área que queria trabalhar, que era biomassa, e eu contactei o Marcel por via do Rochelle, nomes muito parecidos. E quando eu contactei o Marcel, ele falou, olha, eu tenho essa bolsa e tudo mais, vamos marcar uma entrevista. Então eu tive uma entrevista com ele por Skype, e a gente conversou sobre o que eu fazia no Brasil, sobre por que eu queria ir para o Canadá, quais os projetos que eu queria trabalhar, a minha especialidade e tudo mais. E depois disso ele falou, olha, pelo que você está me falando, acho que você consegue aplicar e tudo mais, agora vai depender de todos os outros requisitos que tem, porque o orientador é uma das partes mais importantes, mas não é garantia que você vai conseguir a vaga na universidade. Então, depois do processo de conversar com o Marcel e garantir que eu ia ter orientador, eu tive que aplicar para a universidade, para Guelph, que fica perto de Toronto, e quando eu apliquei, existe uma série de documentos que você aplica, eles olham o seu histórico escolar, então, normalmente eles olham os últimos 2 anos, as suas notas, e cada universidade tem uma média que você precisa bater. Para Guelph e para Queens, a média era 80%. Então, você tem que ter 80% e tudo mais. O exame de inglês, na época eu também dei sorte, porque eu tinha acabado de voltar da Austrália, então eles não cobraram meu exame de inglês, porque eles viram que eu tinha voltado da Austrália há pouco tempo e tudo mais. E então essa foi uma coisa que facilitou, porque eu não precisei fazer o IELTS ou o TOEFL. E aí, além disso... que é exigida. Sim, não, sim. Ou o TOEFL. E aí, Aí a última parte da aplicação é uma carta que você escreve do porquê que você quer ir participar para entrar naquela universidade. Diferente do Brasil, que normalmente as universidades têm prova de aplicação e tudo mais, de conhecimentos específicos, as universidades do Canadá, normalmente elas não cobram nenhuma prova de aplicação. Em casos muito específicos, a gente pode comentar um pouco sobre isso, elas cobram, mas normalmente é só essa carta mesmo, e é mais ou menos esse princípio. Então, a ideia geral eu indico para todas as pessoas que me perguntam contacte o orientador primeiro, especialmente porque alunos internacionais, a nossa tuition, que é a nossa matrícula, custa mais caro pelo semestre. Então, algumas universidades, na verdade, requerem que você já tenha orientador para poder garantir que você vai ter o financiamento para poder fazer o seu mestrado, que é outra coisa que é diferente também no Brasil. Sim, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Pois é. Então, contactar o orientador, pegar todos os documentos, escrever a carta, histórico e fazer o teste de inglês. Independente do teste de inglês que você fizer, as notas variam normalmente. Eu acho que para o TOEFL você tem que ter 20 em cada uma das bandas, que são 4 bandas: escrita, fala, listening e... Leitura, isso. E são 24 pontos, eu acho, em cada uma, você tem que ter 20. E para o IELTS é 7 eu acho que 8,9 ou 9 pontos que você pode ter no máximo. Então, assim, as notas são bem parecidas, não tem muita diferença de um para outro, mas vai do seu interesse. E, como eu disse, contacta o seu orientador e aí aplica para a universidade. O que é diferente também do Brasil é o fato de quando que você tem que aplicar para o seu mestrado ou para o doutorado. Aqui, as matrículas normalmente terminam em fevereiro para alunos internacionais. Então, eu apliquei em novembro do ano anterior para começar em março. Eu comecei porque tem tanta coisa. Mas os semestres aqui são diferentes do Brasil também. Os semestres aqui vão de janeiro a abril, que é o semestre de inverno, de abril a agosto, que é o semestre de verão, de setembro a dezembro, que é o semestre do outono. Eu comecei no semestre de verão, o que não é muito normal, mas acontece. Eu queria começar antes, porque eu já estava... Basicamente não estava no mestrado no Brasil e não estava na graduação mais. Mas normalmente, se você aplicar em novembro do ano anterior, você só vai começar em setembro do ano seguinte. Então, tem esse período grande entre o tempo que você aplica em novembro para receber a carta de aceitação mais ou menos em março, abril, para começar em setembro. Entendi.
E alguém aí tinha perguntado se pode fazer pergunta. Eu já tenho algumas perguntas aqui pré-combinadas, né, com o Igor, mas quem tiver alguma dúvida que não for respondida, pode mandar pergunta e no final eu vou olhando as perguntas. Então, no caso, por exemplo, de entrar em contato com um orientador, né, um potencial orientador, você acha que ter a ajuda de um professor seu do Brasil faz diferença? Ter uma carta de recomendação faria diferença? Acho que faz muita diferença, porque se você imaginar quantas pessoas, eu acho que seu orientador aí em Ottawa é o mesmo do meu orientador aqui em Kingston, eles recebem centenas, e não estou brincando, centenas de e-mails toda semana com a gente aplicando para mestrado, doutorado, pós-doc. Então, com certeza, ter um contato é muito importante, essa carta talvez essa carta de recomendação já no primeiro momento. Alguns orientadores, infelizmente, eles não olham para alunos que não vêm da América do Norte, o que é muito triste, porque eles dão mais valor para quem vem dos Estados Unidos ou de outras universidades do Canadá, ou da Europa. Então, isso é uma coisa que pesa em relação quando a gente vem do Brasil e tudo mais. Então, ter essa carta de recomendação com certeza faz muita diferença. Tá. E uma pergunta que eu recebi ontem quando eu abri a caixinha nos stories foi da questão do francês. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas o Canadá é um país oficialmente bilíngue, né? Que tem o inglês e o francês como línguas oficiais. Apesar de que somente na província mais do Quebec que a gente tem mesmo o francês sendo mais usado, né? Mas você acha que se você, por exemplo, tivesse algum teste de proficiência de francês para aplicação na universidade, você acha que faria diferença? Eu acho que sim, porque independente de Ontário não ser uma província que predominantemente é francesa, por exemplo, a minha cidade de Kingston está perto de Ottawa, que está perto de Quebec, então ter o francês é uma coisa que é um além. Eu acho que não só o francês, mas eu acho que tudo que você tiver que seja te diferencie de algum outro aluno faz muita diferença. Então, projeto voluntário, projetos fora da graduação, acho que vale muito, conta muito, porque mostra quem você é e o que você está disposto a fazer e tudo mais. Então, acho que é bem relevante. Legal. E você teve muito isso na empresa Júnior lá, né? Na Química da FMG. Muito legal. Bom, para quem não conhece, gente, nunca ouviu falar, Ottawa, que é onde eu tô, é a capital, né? E se a gente imaginar, por exemplo, Belo Horizonte, é como se Ottawa fosse Belo Horizonte e Gatineau, que é uma outra cidade e está numa outra província, Contagem, por exemplo. É bem grudadinho e lá a língua oficial já é francês, né? Então, aqui acho que a gente é bem bilíngue mesmo, mas então, se a pessoa tiver o francês, né, já é uma pontuaçãozinha a mais. Tá, e aí você já falou pra gente da questão da tuition, né, que é a matrícula, ou vamos falar assim, uma mensalidade, por exemplo, que você tem. Então, diferentemente do que a gente tem nas universidades públicas do Brasil, aqui a pós-graduação é paga, né? O mestrado você pagou porque você não teve bolsa de CNPq nem CAPES, né? Não, eu vim para cá. Explica um pouquinho pra gente como é que era a sua bolsa e como que funciona esse pagamento que você tem que fazer. Não. Então, como eu disse, o mestrado e o doutorado aqui do Canadá é um pouco diferente do Brasil, porque no Brasil normalmente tudo é de graça e tem a possibilidade de você conseguir bolsa do CNPq ou da CAPES para poder te ajudar. Aqui, eles só te aceitam se eles tiverem dinheiro. Então, você tem o salário pela universidade também. Então, o número de alunos internacionais aceitos é bem reduzido, porque os departamentos têm uma cota de quantos alunos eles podem receber para contrabalancear quanto que essa matrícula ou essa mensalidade que a gente paga todo mês para essa diferença. Então, quando você recebe a carta de aprovação da universidade, ela é basicamente um contrato que fala quanto que você vai receber todo ano, por quantos anos você vai receber aquilo e quanto que mais ou menos vai ser sua matrícula. Porque todo ano eles... Então,
Quando eu recebi minha carta Peraí, Igor, de Guelph, você deu uma travada aqui agora. Peraí, só um pouquinho. Tá, então volta aí. Você recebe um contrato, você assina um contrato isso. falando quanto você vai receber por ano. Estamos travando. Estamos de volta? Mas acho que é só a sua imagem que travou. O áudio acho que tá ok. Pode, se você quiser, pode continuar. Tá. Então, o contrato que você recebe basicamente fala quanto que você vai receber e mais ou menos quanto que você vai pagar por ano. Então, em Guelph, meu orientador tinha política de que se você viesse para trabalhar com ele, independente de você ser um aluno local, ou local que fala canadense, ou se for um aluno de outro país, no final das contas, independente de quanto de tuition você paga, você vai receber o mesmo. Então, meu salário era o mesmo de um aluno canadense. Então, os valores que eu recebi na época foi mais ou menos. Deixa eu olhar aqui, porque eu, na verdade, já abri o site para poder não falar coisa errada. Mas eu acho que foi por volta de $30.000 por ano, que era meu salário. Tá. E desse salário, mais ou menos 15 mil, 16 mil dólares era a minha matrícula. Então, assim, mais da metade eu pagava para a universidade. Então, não vinha para mim. Então, dos 30 mil dólares, eu tinha mais ou menos 14 mil, 15 mil dólares para pagar minhas contas do ano. Então, mais ou menos por volta de 1.200, 1.300 dólares por mês era o quanto que eu tinha para cada mês do ano. E esse valor vem de várias fontes. Os 30 mil dólares vem de várias fontes. Vem do seu orientador, pela pesquisa que você está fazendo. Vem da universidade, no caso, para contrabalancear a minha tuition, que era mais cara. Então, tinha uma diferença entre o valor que eu recebia de valor no local. Você também trabalha dando aula de laboratório, na maior parte das vezes, ou dando aula de monitoria. E basicamente é isso. E se você tiver a sorte de conseguir alguma bolsa além dos valores de 30 mil dólares que você recebe, existe possibilidade de algumas bolsas. Infelizmente, para aluno internacional, as bolsas são muito limitadas. Na época que eu fui para o Canadá, que eu vim para o meu mestrado, que eu fui para o Canadá, eu estou no Canadá, que eu vim para o Canadá e fui para Guelph, eu também consegui uma bolsa para alunos internacionais, mas essa bolsa era muito limitada e tudo mais, então era um processo de aplicação bem complicado e tudo mais, mas é algo que ajudava além disso nas minhas despesas. Certo. Então, é diferente do Brasil, né? Porque hoje a gente tem até algumas regras que proíbem que os alunos de mestrado e doutorado deem aula e tal, e aqui vocês fazem isso para ganhar como se fosse o salário mesmo de vocês. Exatamente. Mas tem uma pequena diferença. Você ainda é dedicação exclusiva. Quando você recebe o seu visto de estudante, no meu caso, estou com visto de estudante aqui, eu não posso trabalhar em nenhum outro lugar que não seja a universidade. Então, meu visto me deixa trabalhar, mas só me deixa trabalhar na universidade que eu estou matriculado. E eu também tenho um número de horas que eu posso trabalhar em atividades específicas. Então, por exemplo, para dar aula no laboratório, dar aula de monitoria, eu só posso dar aula por 10 horas na semana. Então, esse é o máximo que eu posso dar durante a semana. Existem algumas exceções para a regra, mas a regra é 10 horas por semana dando aula de monitoria ou no laboratório. Entendi. Tá, só pegando o gancho aqui, a Natália mandou uma pergunta, perguntando se você consegue ver as perguntas, Igor? Elas estão passando muito rápido para mim. Então, tá. eu estou no meu celular, então. Aqui, ó. Esse salário é pago para você e aí você paga, você tira o que você tem que pagar à universidade ou já vem descontando a sua tuition do seu pagamento? Então, boa pergunta. Existem os dois jeitos. Você pode receber o salário cada mês. Você não recebe os 30 mil de uma vez, primeiramente. Adoraria ter recebido 30 mil na minha conta de cara e gastar tudo no primeiro mês. Não, você recebe uma boa parte no início do mês, do primeiro mês do semestre, que é para você pagar a sua tuition.
E depois disso, cada Mas mês. você que tem que ir lá e pagar, Então, né? existem alguns processos que você pode matricular automático que eles tiram já do seu salário. Então, é isso que Ah, eu fazia. Na época que eu estava no meu mestrado, e agora no meu doutorado também, eu basicamente me inscrevi num plano que eles dividem minha tuition, que é de 15 mil durante todo o semestre, para durante todo o ano, desculpa, 15 mil durante todo o ano, uhum. e aí eles tiram um pouco a cada mês, entendeu? Então, pelo menos você não tem que pagar todo esse valor de, por exemplo, 4 mil, 5 mil dólares no primeiro mês do seu mestrado, entendeu? Então, Entendi. eles garantem que quando você chega aqui, então você não precisa se preocupar que tem dinheiro. Bom, você precisa ter algum dinheiro quando você chegar aqui para poder pagar as primeiras despesas e tudo mais. Mas você não precisa se preocupar de pagar a sua tuition no primeiro mês que você chega aqui. Eles vão garantir que eles te pagam antes e aí você se inscreve no plano de pagamento e eles vão tirar esse dinheiro do seu pagamento do mês. E aí, por todos os meses, eles vão tirando um pouco do seu pagamento. Ah, Entendeu? entendi. Então você não precisa se Tá. preocupar com relação a pagar a tuition. Mas tem essa opção também. Se você preferir, você não faz parte do plano e paga tudo no primeiro mês do semestre, de cada semestre. Tá. E é só lembrando que esses valores, eles dependem de cada universidade, né? Não é um valor fixo. Uhum. Então, cada universidade vai ter a sua tuition, seu valor de tuition. E eu não sei como é que funciona aí para você, mas aqui na Universidade de Ottawa eu sei que o mestrado é tipo o triplo para o aluno internacional, é o triplo do valor do que um canadense paga, né? É, Então tem que levar isso em conta com também. certeza. É engraçado que eu apliquei para o mestrado, para o meu doutorado em Ottawa, para o mesmo orientador que a Fernanda Sim. está trabalhando, e um dos problemas era isso, que o valor era muito mais alto do que, por exemplo, Guelph ou Queens, que é onde eu estou agora. Então, Sim. mais ou menos, aqui para Queens, a diferença é mais ou menos 6 mil, 7 mil dólares para o aluno nacional, para o aluno canadense. Em Guelph, e eu vou fazer propaganda mesmo, eles acabaram de mudar no ano passado. Se você tiver uma média acima de 80%, como só para o doutorado, para o mestrado, infelizmente, não vale. Se você tiver a média acima de 80% e manter essa média durante todo o seu doutorado, você paga o mesmo valor da sua tuition do aluno nacional. Então, você paga o mesmo tuition de um aluno canadense, que é mais barata. Então, assim, maravilhoso, é algo que a gente está tentando trazer aqui para Queens também, está tentando batalhar para isso, mas ainda não foi aprovado. Quem sabe no próximo ano a gente consegue aprovar isso aí. Legal. O Felipe mandou uma pergunta sobre a questão do contrato, mas eu não sei se eu entendi direito. Ele pergunta assim, se é possível alterar esse contrato que você faz. Deve ser, por exemplo, por o tempo, não sei. Uhum. Então, o contrato, infelizmente, depende muito do seu orientador. Eles garantem que você, por exemplo, vai ter dinheiro para o mestrado por 2 anos e para o doutorado por 4 anos. Se você, por eventualidade, passar desse tempo, vai dar boa vontade do seu orientador te pagar os meses a mais que você ficar, entendeu? Na maior parte das vezes, Entendi. os orientadores são mais do que eles ajudam e falam, não, existe razão pela qual você não formou no tempo determinado, e eles continuam te pagando, mas é algo que você tem que conversar com o seu orientador antes de aplicar e entender mais ou menos qual que é a visão deles em relação a isso e tudo mais, mas o valor é pago por tempo limitado. Infelizmente, você tem aquele tempo e aquele tempo que você tem para formar. Sim, sim. E ele também perguntou, mas isso eu já não sei se nós dois conseguiríamos responder, se ser aceito no mestrado ajudaria com a questão de residência permanente. Mas eu realmente Então, não a sei. residência permanente, ela exige um processo, e eu também não sei muita coisa sobre isso, na verdade, eu ainda não apliquei para a minha. É, Mas a única coisa que eu posso dizer é que depois que você termina o seu mestrado ou doutorado, existe um processo, pelo menos em Ontário, que você pode aplicar como high skilled worker, que é alguém que tem uma qualificação muito boa, que você fez uma pós-graduação no Canadá. O processo custa bem caro e são várias etapas. E como eu disse, eu não sei muito bem, não fiz ainda o meu. É o que eu pretendo fazer sim, depois que eu terminar meu doutorado, mas existe essa possibilidade depois que você termina o mestrado ou doutorado. sim. Eu recomendo que quem tiver interesse nesse tipo de coisa procure o site da imigração canadense, é o IRCC,
E lá tem muita informação sobre isso, todos os programas, e tem programas provinciais também, cada província tem o seu, então, enfim. Só uma coisa antes da gente passar para minha próxima pergunta. A Ingrid está perguntando se para você, porque você dá as aulas, né, de laboratório, Uhum. você precisou passar por alguma avaliação antes, seja oral ou escrita? Ou vamos lá e bora? Não, é mais ou menos um vamos lá e bora. Você fala quais matérias você quer trabalhar, eles te dão um treinamento antes de você começar a dar as aulas e vai, entendeu? Toda semana, normalmente eu tinha reunião com o coordenador do curso, da matéria que eu estava dando aula, e eles explicavam a disciplina e tudo mais e tal. Tem alguns treinamentos também quando você começa na universidade de como lidar com questões de pessoas com deficiência ou como lidar com pessoas com problemas sofrem problemas. Eu não sei se problemas mentais é o jeito de falar em De português. saúde mental. Exatamente, Problema de saúde. Sim. Então, ou como lidar com conflitos e coisas do tipo, coisas que você pode encontrar dando aula, entendeu? Mas tem um treinamento sim, mas é muito tranquilo. Lembra que você está dando aula para primeiro. Normalmente você vai dando aula para alunos de primeiro ano, de química geral. Você sabe muito mais do que Que eles. não sabem, eles não sabem Nada. nem o que é uma pipeta. Exatamente. Então, mesmo com o idioma sendo diferente, você ainda vai dar show, você ainda vai dar banho nessas meninas aí e tudo, entendeu? Nada contra quem tá na graduação ainda, mas tem muita coisa que a gente já aprendeu desses anos todos. E mais uma aqui que chegou da Carol. Tem como saber os valores das tuitions, né? No site das universidades é disponível isso, Tem. né? Então, todos esses valores que eu passei são valores que eu obtive. Meu site está justamente aberto aqui em frente no meu computador. E a Queens é melhor ainda, porque a Queens fala exatamente quanto você vai ganhar por mês e quais as fontes e quanto você vai pagar. Então, assim, algumas universidades são mais organizadas que as outras. Algumas universidades custam muito mais caro que as outras. Sim. E isso é uma coisa para levar em consideração, porque, por exemplo, às vezes você quer morar em Toronto e estudar na UFT, que é a melhor universidade do Canadá. Só que morar em Toronto custa $1.200 para pagar de aluguel, enquanto morar em Kingston custa 600. Então, assim, e o Toronto é valor, muito às vezes, caro. pois é, e às vezes os valores que você recebe é claro que os valores que você recebe no final das contas aumentam com a faculdade, mas às vezes não aumentam tanto para cobrir essa diferença que você está numa cidade muito mais cara, com demandas muito maiores e tudo mais. Então, eu acho que vale a Então é pena. bom pesquisar o custo de vida na cidade, né? Que você está Não, interessado com também. certeza. Tá, e aí então você estava finalizando o mestrado lá em Guelph e quis fazer o doutorado. Uhum. Daí você procurou outro professor, né? Outro orientador. Como que foi esse processo? O seu orientador do mestrado te ajudou também? Foi mais ou menos aquela coisa que você já tinha feito para o mestrado? Então, essa vez aí eu fui exatamente no processo que todo mundo tem que fazer. Eu fui Sim. atrás, corri atrás dos orientadores que eu queria trabalhar com eles, das disciplinas, os tipos de pesquisa que eu queria fazer. Eu conversei com o orientador, é claro, que eu estava trabalhando na época do meu mestrado, e falei, olha, são essas pessoas que eu quero trabalhar, você conhece essas pessoas, o que você pode me dizer? E ele me deu alguns nomes, falou, olha, não, esse não, esse sim, esse não. Então, ele me deu uma boa ajuda de quem procurar. E na época, porque eu já estava aqui no Canadá, foi muito feliz a transição, porque ocorreu na época que quando eu estava procurando meu primeiro doutorado, aconteceu a reunião da Sociedade Canadense de Química em Toronto, e aí eu conversei com as pessoas com quem eu queria trabalhar. Então eu basicamente fui e dava um jeito de aparecer na mesma lecture que eles estavam, na mesma conferência, da mesma parte da conferência que eles estavam. Olha, não sei o que e tal, trabalho em Guelph, tô trabalhando com tal coisa, estou aplicando para o meu doutorado e tal. Então essa que é uma coisa que ajudou. E eu acho que agora, para quem não está nessa posição e para quem está aplicando do Brasil, eu acho que uma das ótimas oportunidades, e eu tenho divulgado isso nas minhas redes sociais também, é um monte de conferência que está online e que vai de graça. Sim, Pelo exato. amor de Deus, registra e vai. Porque as oportunidades que você tem de conversar com essas pessoas são únicas. É uma porta de entrada. Você pode conversar com essa pessoa, e na época eu conversava com alguém e já mandava meu LinkedIn. Já falava, olha, posso te adicionar no LinkedIn.
Então tem o LinkedIn atualizado, já adiciona a pessoa no LinkedIn, já fala, olha, para manter essa conversa, porque professores vão conversar com várias centenas de pessoas numa conferência, então eles não vão lembrar de você. Você não é especial, Sim, infelizmente. exato. Exatamente. Até o momento que você entra no Então, laboratório deles. aqui eles valorizam muito essa questão do networking, né? De Uhum. você ir realmente atrás. Eu lembro que quando eu passei um tempinho na França no começo desse ano, a trabalho lá no outro laboratório, e o meu orientador aqui falou para eu que era para eu mandar fazer cartão de visita. Eu nem sabia que usava isso. Manda fazer cartão de visita para você distribuir lá para o pessoal. E eu já estava com eles prontos para levar para o congresso esse ano em Winnipeg, que infelizmente foi cancelado, né? Então, é aproveitar essas oportunidades realmente de fazer o networking, né? Uhum. E aí, agora, o doutorado também é pago, como você falou. É o mesmo valor que você pagava no mestrado? Quanto você O recebe? valor é Como é que mais ou menos o mesmo. Meu doutorado agora é um pouco mais alto, eu ganho 32 mil. Uhul! É. Mas a minha tuition está mais ou menos o mesmo valor. Então, os valores são mais ou menos os mesmos, não muda muito. Igual Kingston são cidades muito parecidas em termos de custo de vida. Então, ah, as condições de vida são mais ou menos as mesmas, o aluguel mais ou menos o mesmo preço, e então não mudou muito. Mas, como eu disse, vai depender muito da faculdade que você aplicar e tudo mais, e da cidade que você quiser morar também. Ah, tá. Eu recebi a pergunta falando sobre isso, né? Perguntando como são os valores. Então, no mestrado e doutorado, mais ou menos, o pessoal já tem alguma ideia. Uhum. Eu realmente não sei quais são os valores aqui da Universidade de Ottawa. Eu não sei se a Luana estava aí me acompanhando, ela faz o doutorado aqui, então às vezes ela possa falar. E aí perguntaram quando é que eu recebo como pós-doc. Então, o meu primeiro contrato agora, que acaba em julho, acaba esse mês, no caso, ele era um contrato de US$ 40 mil por ano, então por 12 meses, mas nisso eles deduzem os impostos. E aí dá mais ou menos, eu acho que US$ 32 mil por ano. E aí a vantagem nesse caso é que eu não tenho que pagar tuition, né? Eu sou mesmo uma empregada mesmo, tenho um cartãozinho de empregada da universidade, então acho que essa aqui é a diferença, né, nesse caso. Mas alguma vantagem a gente tem que ter, né, depois de ficar sofrendo no Pois mestrado e é. no Não, vocês ainda doutorado. recebem muito pouco. Todo mundo recebe muito pouco. Eu acho que Também a gente tá acho. reclamando aqui no Canadá, e eu sei que no Brasil a situação é muito. Eu já estava no Brasil, então eu sei como a situação é pior. É. Mas a gente tá. Quando a gente tá numa situação, a gente sempre tenta, tenta A gente melhorar. quer sempre É. melhorar, né? Gente, eu acho que eu perdi Ah, não, perdi não. Deixa eu só voltar numa pergunta da... Outra pergunta da Natália. Aí eu não sei se você saberia responder. Se tem experiência docente no Brasil, alguém que está dando aula no Brasil, você acha que isso conta alguma coisa a mais? Ou é mais publicação e coisa acadêmica Eu mesmo? acho que tudo conta. A gente tem um privilégio no Brasil de fazer iniciação científica desde cedo. Isso não acontece no Canadá. Alunos de graduação aqui Exatamente. não fazem iniciação científica. A maior parte dos países, tirando a Europa, eu acho que o Brasil e a Europa são os únicos países que. Bom, os países da Europa e o Brasil são os únicos países que, na verdade, têm iniciação científica como parte da graduação e tudo mais. Então, iniciação científica, projeto docente, voluntário, idiomas, diferentes idiomas que você fala, tudo vale. Tudo conta, Eu né? acho que nem você mencionou, eu acho que a empresa Júnior contou muito quando eu apliquei, porque era algo que é único para mim e é único para quem eu trabalhei junto. É, e tem outras oportunidades que eu tive também na Austrália, na época que eu estava lá, então tudo isso ajuda e eu acho que faz o seu currículo se tornar melhor, entendeu? Então é claro que as publicações Sim. contam. Se você não tiver publicação, não se preocupe, porque, como eu disse, os alunos que aplicam daqui mesmo no Canadá não têm publicações normalmente quando eles aplicam. Então, se você tiver uma, que seja JBCS, não importa, Exato. conta, entendeu? Conta. E fazer o seu currículo se tornar único e é igual a entrevista de emprego. Eles
Porque, no final das contas, eles estão te contratando por 2 anos para o seu mestrado, que podem virar 6 anos se você continuar no seu doutorado. E para o seu doutorado são 4 anos. Então, assim, eles contratam a pessoa. Então, mesmo que se você tiver, eu falei isso no início, mesmo que normalmente as universidades cobram algumas notas e tudo mais, mesmo se você não tiver as notas tão altas, se você mostrar para o seu orientador que você vale a pena ser investido, porque você trabalha na pesquisa, você está batalhando em outras coisas, o orientador vai ver isso de uma maneira diferente, vai falar, olha, a universidade cobra a nota, mas eu não me importo, eu vou tomar um risco para mim, e eles fazem isso algumas vezes, eu vou tomar um risco para mim e vou receber esse aluno mesmo assim, mesmo que eles não tenham a nota mais alta e não seja o currículo com a nota mais alta, entendeu? Então não fica desencorajado se você não tem aquele 80, e a gente sabe como é que é a UFMG, era super difícil conseguir uma nota 80 na UFMG, era assim, Pelo amor de Deus. batalhando. Então, se você não tem essa nota, não se preocupa. Mostra que por outras razões você merece essa oportunidade, Sim. entendeu? A gente tem que mostrar a proatividade, né? Eu acho que é principal, assim, é muito valorizado aqui quem é proativo e tal. O Hudson comentou aqui que para mestrado ele sabe que a McMaster tem um plano bom para alunos internacionais. A McMaster fica em Hamilton. Hamilton, isso. Em Ottawa também. Em Ontário também. Parece que e ele falou assim, acho que a Ottawa também. Eu não sei, Hudson, porque eu tenho uma colega agora no laboratório que é internacional, fazendo mestrado, e eu acho que a tuition dela é tipo $9.000. Na época que eu apliquei 2 anos atrás. Né? Na época que eu apliquei 2 anos atrás, era esse valor também em Ottawa. Então, acho que. Pois é. A McMaster é uma das outras também que tem a tuition para alunos internacionais, é a mesma para alunos locais. Então, é por isso que ele comentou. Tá, então, Igor, você teve a oportunidade, você já teve um orientador canadense, ele é nativo canadense? Não, ele era alemão, mas ele tinha... Ele era residente permanente. Mas já tá aqui há um tempo já, né? Já, tinha 20 anos que ele estava aqui, mais de 20 anos. Ah, tá. Ah, peraí, só voltando aqui, a Luana respondeu. A Luana trabalha comigo lá no laboratório. Ela disse que a de doutorado na Ottawa, se não me engano, são 10 a 12 mil dólares o ano. Então, mais ou menos aquilo que você falou mesmo. Uhum. E aí agora você está com outro orientador. E como que você avalia que é a sua relação com eles? Assim, você teve está tendo e teve uma boa experiência? Então, eu acho que eu fui sortudo, porque os 2 orientadores que eu estou trabalhando foram pessoas maravilhosas e que me ajudaram muito e que ainda me ajudam muito. No Marcel, o laboratório era bem pequeno, então a gente tinha 4 alunos só de pós-graduação, então era bem íntimo mesmo. Era bem... ele estava sempre no laboratório, apesar dele ser orientador, ele ser coordenador da pós-graduação lá de Guelph. Na época, ele ainda participava muito do laboratório. Com o Philip, que é meu orientador aqui da Queen's, a situação é bem diferente. A gente tem mais ou menos 15 alunos de pós-graduação no laboratório e PhD, e de postdoc. Então, tem bastante gente. Eu não vejo ele quase nada. E agora com o COVID, é nada mesmo. É só online. Mas ele está sempre tendo reuniões, a gente está sempre conversando, e ele é alguém que sempre busca o seu aprimoramento, que está sempre buscando, te dando oportunidades para poder melhorar. Então, sempre ele é muito... Química Verde é o que ele faz da vida dele há muitos anos, e ele bota muito esforço nisso. Então, todas as oportunidades que tem em relação à Química Verde, ele sempre fala com a gente. Então, no ano passado eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, e fui para uma escola de Química Verde. A Fernandinha foi aprovada esse ano, mas infelizmente não aconteceu. Mas foi adiado. Ano que vem estarei lá. Agora, esses dias, eu estou numa escola de Química Verde em Veneza, e eu estou acordando 3 horas da manhã, então as olheiras estão justificadas. Então, assim, tem várias oportunidades de aprimoramento. Então, as minhas experiências foram muito boas. Eu acho que elas foram muito boas porque é uma coisa que eu indico para todo mundo, porque antes de aplicar, eu tentei conversar com as pessoas do grupo. E na época... Isso é uma boa dica. Pois é. Na época eu tinha o Ivo, então o Ivo era aluno de mestrado lá do Brasil, que trabalhou com o Marcel antes de eu ir,
Então eu conversei com o Ivo, e o Ivo me falou, olha, é isso que acontece com o Marcel, é esse desse jeito, e foi basicamente a experiência que eu tive com ele. E quando eu estava aplicando para Queens, eu conversei com alguns alunos de pós-graduação aqui da faculdade, e conversei com alunos, eu tinha alguns amigos meus de Guelph, tinha amigos aqui na Queens, então a gente conversou e aí depois eu acabei conversando com a gente do laboratório mesmo. E eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas com quem você trabalha, que você vai trabalhar, são as pessoas que vão te dar a maior informação. Eu acho que hoje em dia, eu mesmo quando eu recebo alguém no meu LinkedIn, ou alguém no meu Facebook, ou alguma coisa assim, me acha de algum jeito na internet e me manda mensagem, eu acho que eu tento dar a maior informação possível, explicar o que acontece no laboratório, porque é o tipo de informação que eu gostaria de ter e que eu tive quando estava aplicando. Então, acho que não tenha vergonha, vai, pergunta, manda mensagem no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, qualquer outra opção. Porque a gente tem que pensar que você, por exemplo, se você sai do Brasil para fazer um doutorado aqui, você vai passar no mínimo 4 anos com aquelas pessoas, com aquele professor, e fora do seu país, né? Já é um choque. Então, tem que pensar bem e tentar mesmo conhecer as pessoas, por mais que seja difícil, né? Só quando você chega que você vê mesmo. Eu também tive experiências boas. Eu tive um orientador previamente em Montreal, quando eu estava na graduação. Os dois são canadenses mesmo, assim, nativos. Então, a minha experiência foi boa, mas tiveram outros brasileiros que foram para o mesmo grupo que não tiveram a mesma experiência que eu. Acho que por questão de fases, assim, da vida da pessoa mesmo, né? Às vezes, a gente sabe que aqui é difícil essa questão de financiamento da pesquisa, eles batalham bastante também, escrevem bastante projeto e tal. Então, pode ser um momento de estresse da pessoa, sei lá. E o meu supervisor atual também ele é bem, eu acho ele bem gente boa, bem tranquilo de lidar, mas as minhas experiências também, graças a Deus, acho que eu dei sorte também, foram boas. Eu acho que uma coisa que o Ivo sempre falava comigo, e toda vez que eu aplicava alguma coisa, ele sempre fala, olha quantas publicações o professor tá publicando, porque vai te dar uma indicação de qual parte da carreira que eles estão. Porque às vezes eles estão no final da carreira, eles não estão nem aí. Estão querendo aposentar, estão querendo já, sabe, tá naquela fase, mas tem gente que está começando a carreira nova, e eu acho assim, acho que é uma coisa que eu não comentei, mas eu acho que pelo fato de ser tão difícil aplicar quando você está fora do Canadá e vindo do Brasil e tudo mais, que tem as dificuldades todas, eu acho que vale muito a pena não tentar pegar os maiores nomes da sua área. Pega alguém que está começando, porque eles vão batalhar muito para te botar num lugar bacana, porque a carreira deles depende do quanto que você também produz. Então, assim, eu acho que uma coisa que vale muito a pena é se você não tivesse contato, se você não conhecer mesmo ninguém, e infelizmente foi difícil para você fazer essa conexão, o networking, vai para alguém novo, porque eles estão querendo fazer coisas, estão querendo publicar, estão querendo incentivar. Então, assim, eu acho que é uma boa opção de começar com alguém que está mais novo na carreira e pode fazer uma grande diferença. Gasto, né, em prática. Isso faz diferença mesmo. Assim, o meu supervisor, eu acho que ele tá uns 3, 4 anos de aposentar, então a gente já vê mesmo que, por mais que ele goste, ele já fica mais ou menos mais relaxado, né? E o orientador do Wallace, meu marido, é o contrário, tá? Eu acho que ele tá, tipo, no topo ali do gás. Não, ele não tá mais no comecinho, mas ele tá ali naquele meio loucamente querendo publicar bastante, então acho que faz diferença mesmo. Agora, uma questão burocrática, questão de visto. Você falou já que você tem, né, um visto de estudante. Esse visto, ele vale para o período todo? Valia para o seu período todo do mestrado e agora todo do doutorado? Como é que é? Então, o Brasil tem uma relação muito boa com o Canadá, então meu visto, na verdade, vale por até 6 meses depois do tempo de conclusão do meu curso. Então tinha esse buffer que era para poder, se algo acontecesse e tudo mais, eu tinha esse tempo para poder ficar lá depois. E no meu doutorado foi a mesma coisa. Então, meu visto, quando eu reapliquei para o meu visto do mestrado para o doutorado, porque, como eu disse, o visto é associado com a universidade que está aplicando. Então, quando você aplica para o visto,
você tem que ter a carta de aprovação da faculdade antes de aplicar para o visto. Porque você tem que dizer que você foi aceito e inclusive tem que adicionar essa carta na aplicação para poder ajudar a sua aplicação do visto. O processo é bem simples e tem agências no Brasil que ajudam também. Eu não usei a agência, na verdade, eu só usei a agência para na época que eu precisava pegar, na verdade, o visto no meu passaporte, que eu tive que pagar uma taxa, mas eu fiz tudo por mim mesmo e tudo mais, e foi bem tranquilo. É claro que você precisa saber inglês e tudo mais, porque a documentação é toda em inglês. Algumas coisas... eu não precisei de tradução juramentada para a maior parte das coisas. Eu acho que só quando eu apliquei do meu mestrado para o meu doutorado, eu precisei de um dos meus documentos juramentado, porque a universidade pediu o documento juramentado. Então, não gaste dinheiro com juramentado, porque é muito caro. Sim. Vai e faz uma A tradução. não ser que a universidade peça, Exatamente. Né? Então, espera para ver como é que vai Pois ser. Mas para a aplicação do visto é só como a Fernanda falou. Vai no site da IRCC, que eles falam exatamente quais documentos, e a documentação é muito tranquila e tal, e é bem direto. Os valores mais ou menos, eu acho que foi uns 500, 600 dólares para o visto, e aí com a consulta que você tem que fazer médica, eu acho que mais ou menos por volta de quase dois mil reais, ou de 2 a 2.500 reais. Então, assim, é um investimento, mas no final das contas é um investimento que vai valer a pena no final das contas. Com certeza. Você tem, porque eu já ouvi gente falando que quando você tem o visto de estudante, você pode, por exemplo, durante o verão, né, nas férias, trabalhar, caso você precise de um dinheirinho extra, trabalhar em outro lugar. Sei lá, eu quero ser garçonete ou eu quero trabalhar de caixa no supermercado. Isso é possível no seu caso? Então, o meu visto não permite. E eu não sei se algum outro visto de estudante permite isso. Tem sempre gente que trabalha na ilegalidade ali e tudo mais. Mas o meu visto não permite. Então, e eu também trabalho no verão. Então, assim, mesmo que eu não esteja tendo aulas e tudo mais, eu ainda recebo o meu salário do verão, é o mesmo como se eu tivesse nos outros meses, entendeu? O que você pode fazer para ajudar... A gente mais trabalha, né? Porque não tem, pois não tem que dar aula. Pois é. Então, uma das coisas que você pode fazer é dar aula particular. E eu dou aula particular o tempo todo para aluno da graduação, entendeu? Legal. Então, é uma coisa que dá uma ajuda muito boa. E, na verdade, a Queen's, por exemplo, tem no site deles todos os alunos de pós-graduação que querem dar monitoria, querem dar aula particular e quais cursos que eles querem dar aula particular. Então, se você for entrar no site da Queen's, você vai ver meu nome e vai ver lá quais as disciplinas que eu quero dar aula particular, entendeu? Entendi. A Amanda tá falando aqui que se você submeter alguma coisa errada no visto, a embaixada ainda te liga para consertar. Então, o pessoal do Canadá realmente quer a gente aqui fazendo pós-graduação. Não, com certeza. Outra coisa, com relação, por exemplo, agora puxando a sardinha para o que eu tô mais divulgando aqui no Instagram, questão de escrita científica, né, em inglês. O que você acha, assim, que você evoluiu nesse tempo aqui? Uma coisa que você tem aprendido com relação à escrita de artigos, por exemplo, que você poderia compartilhar com a gente? Então, eu acho que o meu processo já dura uns 8 anos. Eu acho que o primeiro artigo que eu escrevi, sem mentira nenhuma, foi traduzido no Google Chrome, no Google Translate. E, e foi uma... Eu abri ele esses dias porque você perguntou isso, essa pergunta estava lá, e eu abri esses dias, eu olhei para ele e falei, como assim? Não tem condições. A primeira versão do meu artigo era maravilhosa, vamos só deixar nisso. Então, eu evolui muito durante o tempo todo. Na época que eu estava na Austrália, eu estava escrevendo esse artigo, então eu estava aprendendo inglês na época que eu fui para a Austrália. Então, as regras que eu ia aprendendo na sala de aula, eu ia aplicando para o artigo e ia evoluindo e tudo mais. E quando eu mudei para o Canadá e eu comecei a trabalhar com o Marcel, a política dele de escrita é muito diferente. E a política de escrita de quem está no Canadá, eu acho que a gente perde isso um pouco quando a gente está no Brasil, é o fato de que a gente se preocupa muito em colocar um artigo cheio de caracterização, cheio de dados,
que tem que ter uma boa Deu uma história. travadinha. Seu artigo pode ter milhares de caracterizações, seu catalisador, e as pessoas não conseguem entender por que você fez tudo aquilo, você não vai para lugar nenhum. Então, acho que é uma rotina diária que eu tenho, de ler artigo, de ver o que eu estou escrevendo, e prestar atenção no que as pessoas falam, de como as pessoas falam. Acho que a gente tenta fazer, porque a gente fala inglês como segundo idioma, a gente fica querendo fazer bonito, escrever com um monte de palavra diferente, e no final das contas a gente não transmite a ideia que a gente precisa. Então acho que é isso que eu fazia antes, porque eu queria mostrar que eu sabia inglês e que não importava que eu falava inglês como segundo idioma. E no final das contas não é isso, porque quem vai ler seu artigo, a maior parte das pessoas não fala inglês como primeiro idioma, e o que importa é se elas conseguem entender o que você está falando, é isso que importa. Então acho que não todos os dias, porque falar é mentir. Mas eu sempre tento rever o que eu estou escrevendo, quando eu vou fazer uma apresentação, para poder ver o que eu estou falando, como eu estou falando. E é uma coisa que vai evoluindo o tempo todo, aos poucos. Não chega pensando que você tem que já deslanchar e saber todas as regras. Não, é um processo, É uma entendeu? coisa lenta, né? Mesmo a gente que está imerso no Uhum, inglês aí o dia inteiro, é uma coisa lenta e demanda ler muito artigo para entender o vocabulário, né, uhum. que o pessoal usa. E eu acho que a gente já respondeu as perguntas que vieram, porque o pessoal tá conversando entre si aqui nos Que comentários. ótimo. O Hudson perguntou só o seguinte: ele está perguntando se a sua bolsa que não permite que você trabalhe no verão, por exemplo, porque, segundo ele, o visto de estudo é associado com o part-time job e o TA, que é esse negócio de dar aula, né, é considerado trabalho. Mas eu Então, realmente não sei. no meu visto tem uma frase escrita que o meu emprego tem que estar relacionado com as regras da universidade que eu tô inscrito, que eu tô matriculado. Tá. Então, eu não sei se as regras mudaram. Minha última aplicação foi há 3 anos atrás, para antes do meu doutorado. Pode ter sido Então, talvez eles tenham mudança aí. mudado. É. Então, Sim. mas a minha carta escrita e tudo mais tem essa frase que fala: TA é um part-time, mas é um part-time que é Dentro da dentro da universidade, universidade né? e faz parte da universidade. Por isso que eu acho que tem essa diferença, mas talvez tenha mudado. Então, acho que é ótimo, porque eu acho que agora com o COVID também eles estão tentando dar mais oportunidade para alunos internacionais. Então, bom, mais Sim, oportunidade para trabalhar. com certeza. mas talvez tenha tido essa alteração. Assim, o meu visto aqui, no caso, como é um visto de trabalho, ele é totalmente fechado. Eu só posso trabalhar como pós-doc na Universidade de Ottawa. Vem escrito que eu não posso fazer nada. Eu não posso, se eu quiser, tipo, fazer um curso de francês, eu não posso, porque eu não tenho um visto de estudante. Então, é bem restrito mesmo, eles restringem bastante. Antes de eu fazer a última pergunta pro Igor, eu queria só falar que na semana que vem a gente vai ter uma outra live nesse estilo. Dessa vez com duas pessoas que estão na província do Quebec, que é a província que é mais francesa, né? Fala mais francês. Oui, oui. E aí pode ser que tenha algumas coisas diferentes, porque aqui cada província tem a sua peculiaridade, né? E o Igor não tem bolsa do Brasil, né, Igor? Seu Não. dinheiro é todo vindo daqui. Uhum. E uma das pessoas que eu convidei tem bolsa da CAPES para a semana que vem. Então aí também vai ser um outro estilo de receber o dinheiro, se tem que pagar ou não tem que pagar a tuition. Então aí a gente vai ver as diferenças semana que vem. Terça-feira também da semana que vem. Bom, Igor, eu queria te perguntar o seguinte: você acha, para você, vale todo esse esforço de estar em outro país, vivendo? A gente sabe que aluno de mestrado e doutorado vive com o orçamento ali, né, na risca. Vale a pena para você? Você gosta de morar aqui? Conta um pouquinho aí rapidinho para a gente sobre isso. Então, eu acho que eu adaptei muito rápido. Eu acho que é uma característica pessoal minha.
falo inglês e gosto de falar inglês, é uma das coisas que ajudou muito. É, A gente sabe, né, Igor? então, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que, mesmo que você não continue no Canadá depois, se você volte para o Brasil, a experiência que você tem de morar fora é absurda. E a experiência que eu tive na Austrália mudou minha vida para sempre. Continua mudando minha vida, porque todas as vezes que eu faço qualquer coisa, a Austrália, quando eu menciono que eu fui para a Austrália, é sempre algo que ajuda. E nesse sentido, fala inglês ou fala em outro idioma, por favor. Invistam em Sim, outro idioma desde cedo, quando vocês puderem. Eu acho que quando eu comecei na época, eu não tinha várias oportunidades de falar inglês. Eu tive que fazer vários cursos na Federal. Eu tive essa chance na Federal, mas hoje a gente tem cursos online de graça. Então, assim, fala um outro idioma. Inglês, francês, espanhol, japonês, alemão. Acha um idioma que você quer falar e vai e investe nisso. E sim, eu sim. acho que minha vida hoje está voltada para continuar no Canadá. Eu acho que foi algo que mudou quando eu apliquei para o mestrado. Não tinha. Primeira coisa, eu nunca tive intenções de vir para o Canadá. O Canadá surgiu no Sim. meu caminho porque eu acho que eu abri um pouco essas portas também. E hoje, minha namorada é canadense, então a gente continua aqui no Canadá. Mas, Sim. é, então, assim, eu acho que independente se você não quiser sair do Brasil para sempre, quiser fazer um doutorado, um mestrado fora, eu acho que vale muito a pena. A experiência é única. Quando você voltar para o Brasil, você volta com uma quantidade de empregatício muito maior. E se você quer continuar, eu acho que vale muito mais a pena continuar aqui do que voltar para o Brasil. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil pesquisa, ciência não é valorizado. A Fernandinha Sim. mesmo tem esse doutorado maravilhoso, um pós-doc e tudo mais. E tipo assim, é muito difícil achar vagas de emprego e ser valorizado pelo tempo todo que você trabalhou. Eu acho que é essa a diferença aqui no Canadá. É que eu me sinto valorizado por todos os anos que eu fiquei na faculdade, por todos os anos que eu fiquei fazendo essas coisas todas. Quando eu sair do meu doutorado, eu tenho certeza que eu vou conseguir achar um emprego bacana, que vai pagar o que eu mereço receber, porque são 10 anos que eu estou na faculdade agora. Eu acho que a É, gente olha para trás, então, entrei na faculdade em 2010, então, assim. é. Ó, a Laura mandou um sorrisinho aqui, tá Oi, Laura. acompanhando a gente. Aqui ninguém acha que a gente fica fazendo balbúrdia na Pois universidade, é, né, Igor? pois Todo é, mundo confia. As pessoas acreditam na pois ciência, é. né? Então, assim, É é, diferente. Bom, as minhas perguntas que eu tinha para fazer são essas. Acho que eu respondi, acho que o Igor, na verdade, né, respondeu todo mundo que mandou. Eu vou deixar a live salva por um tempinho aí para quem quiser assistir. Às vezes o pessoal chega atrasado, né? A gente entende. E é isso, Igor. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente tem 2 minutinhos aí de live só ainda. dizer, como eu disse, invistam em vocês, porque vale muito a pena. Eu estou disponível para o que vocês precisarem. Eu sempre deixo. Se vocês tiverem Sim, gente. dúvida, Quem quiser adicionar o Igor lá no Instagram, tá ó. disponível agora, tá aberto. É, Me adiciona, eu mais do que feliz de ajudar as pessoas. Eu acho que eu tive a ajuda de muita gente, então acho que é só passar para frente, é o que eu posso. O mínimo que eu posso fazer é passar para frente o que eu aprendi e aproveite as oportunidades, porque cavalo arreado passa uma vez só e se você não pegar, não vai rolar, desse entendeu? jeito. Então assim, Aproveitem as oportunidades e corram atrás, né? Não pois é, espere que vai cair do céu. pois Corre, é. corre atrás. E Fernandinha, Então é isso, obrigado. Igor. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Muito, muito obrigada. Você está aí acordando 4 horas da manhã para participar do evento lá. Oh, Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou. E não esquece que semana que vem a gente vai ter mais, dessa vez, 2 convidados. Na semana que vem, hein? Estamos show. uh! E vou fazer minha propaganda, né? Quem ainda não me segue aqui no Insta, por favor, sigam. E também me sigam, me inscrevam-se no meu canal do YouTube, que eu tô colocando os vídeos lá também. Eu devo deixar as lives todas no YouTube depois e tirar do Instagram, acho que facilita. Só uma Então coisa. é isso, muito obrigada, Igor. Só uma coisa, Diga, eu diga, tenho que diga. dar feliz aniversário pra minha tia, que ela falou que queria que eu desse feliz aniversário na live. Ah, Parabéns, muito tia bom. Diva, te amo, muitas felicidades. Beijo. Parabéns. Gente, eu tô virando o quê? Programa da Xuxa Pois agora, é, né? Tô obrigado. famosa Obrigado, demais. amor.
Ó, o Instagram já avisou que eu tenho só mais 20 segundos. Então, beijo, Igor. Muito Beijo. Até obrigada. mais, Obrigada a Fernandinha. todo mundo que acompanhou. E boa noite aí para todo mundo. Até Até mais. mais. Tchau. Tchau, tchau.